Boa noite, irmãos. Mais uma vez é motivo de muita alegria estarmos juntos aqui. E quero já começar agradecendo pela presença de cada um dos irmãos, pela disponibilidade de estar em um dia complicado, né? Eu tive dificuldade para chegar aqui hoje, por conta da eleição, obviamente. Então, pegamos a cidade, digamos que bem bagunçada, né? Infelizmente, com muito lixo na rua. E sabemos que todas essas coisas nos atrapalham. Mas nós escolhemos a melhor parte, que é estarmos aqui, na casa do Senhor. Mas, antes de passarmos propriamente para a palavra do Senhor, eu quero dizer aos irmãos que nós temos hoje uma convidada especial, né? O nome dela é Pietra. Eu não vou pedir para ela vir aqui à frente andando, porque ela ainda não tem condições para isso, tá bom, irmãos? Então eu vou chamar aqui na frente os seus pais, a Pamela, o Rodrigo, acertei? E pelo que me passaram, a Pamela, ela é neta de um pastor que passou aqui nos anos 70. O nome dele era Francisco Alves Sobrinho, acertei? Não sei quantos dos irmãos chegaram a conhecê-lo, mas de fato é uma grande honra, né, tê-los aqui, apresentar aqui a jovem criança. Eu sei que vieram outras pessoas da família também prestigiar esse momento, e eu gostaria de agradecer a presença de cada um, e o que nos deixa feliz sabendo também que a pequena Pietra, ela é amada, né, pelos seus familiares desde sempre, e isso é muito bom. Quero dizer aos irmãos que a Igreja Batista tem esse hábito de apresentar as crianças porque nós não as batizamos, né? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, o apóstolo Pedro diz que o batismo é para arrependimento. E sabemos que a pequena Pietra ainda não tem condição de se arrepender e, portanto, de se batizar. Mas em Mateus capítulo 19, do versículo 13 a 15, o Senhor Jesus conta um episódio de que algumas crianças queriam se aproximar dele, mas foram impedidas pelos seus discípulos. E Jesus respondeu a eles dizendo: não impeçais de vir a mim os pequeninos. Tá bom? E a mesma coisa que eu digo para a nossa pequena e também para os seus pais, que continue buscando os caminhos do Senhor, para que ela cresça no caminho do Senhor, conhecendo a verdade, e que ela tenha condição de fazer diferença nesse mundo. Nesse momento nós vamos orar. Eu vou pedir que a igreja se coloque em pé, por favor. Oremos. Santo e amado Deus, nós estamos aqui diante de Ti, ó Pai, e queremos colocar diante do Teu altar, da Tua graça e da Tua misericórdia, a vida da pequena Pietra. Peço, ó Pai, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor dê sabedoria aos seus pais, para que possam auxiliá-la no que for necessário, para que ela seja uma pessoa segundo o Teu coração, que busque fazer a Tua vontade e andar pelo Seu caminho, Senhor. Abençoe ela, ó Pai, derrame ela a Tua graça, o Teu amor, o poder do Espírito Santo, para que os seus pais possam se orgulhar da filha que criaram e por meio disso glorificar a Deus que lhe deu essa oportunidade. Senhor, agradecemos pela vida deles e também sabemos que eles são gratos a Ti, por isso estão aqui nesse momento, agradecendo ao Senhor por esse presente que eles receberam, que é a pequena filhinha. Essa oração que te fazemos, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Temos um presentinho, né? Vou chamar, a minha esposa está aqui já, está aqui, Dona Sônia. Dona Sônia está aqui. Aí quem puder bater uma foto de nós, aqui te agradece também. Cadê o Bruno? Da palavra do Senhor. Deus abençoe.
Desculpa, irmãos, podem se assentar. Eu judiando de todo mundo aqui, né? Mas antes de compartilharmos a mensagem do Senhor, tem um outro recadinho aqui para os irmãos. Na próxima semana, infelizmente, vou precisar me ausentar. Esse mês é o mês de aniversário da Igreja Batista Getsemane. Os irmãos conheceram a igreja e eu já tinha um compromisso assumido na apresentação de um quarteto que nós temos, que vai cantar lá no próximo domingo. E eu pedi socorro, pedi ajuda ao nosso pastor Elias, que na próxima semana estará trazendo uma mensagem do Senhor para nós. E assim, pelo menos, os irmãos vão descansar um pouquinho de mim, né? E é uma prática que eu gosto de fazer. Em algumas oportunidades também teremos o pastor Edson, para os irmãos não se cansarem de mim tão cedo, tá bom? Vamos orar novamente? Santo Deus e amado Pai, nós estamos diante da Tua palavra e sabemos que ela tem poder para falar aos nossos corações. E estamos aqui à Sua disposição, Senhor, para ouvir a Tua voz, para que o Senhor fale aos nossos corações de acordo com a Sua vontade. Que o Senhor confronte as nossas vidas por meio da Sua palavra. Queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Essa oração que fazemos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, o tema de hoje é o milagre da transformação. E apesar de, na introdução, apresentarmos aqui um pouco sobre o resumo desse casamento, eu queria ir um pouquinho mais para trás e explicar a relação do livro de João com o Novo Testamento, mais especificamente com os outros 3 evangelhos. Então nós conhecemos os 4 evangelhos que possuem uma divisão, em que 3 desses evangelhos são considerados como evangelhos sinóticos, que é um sentido de semelhante, ou seja, o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, eles possuem relatos semelhantes, histórias, digamos que repetidas. Claro que cada um com o seu detalhe, com a sua forma de contar, mas eles são chamados de sinóticos por essa razão. Já o evangelho aqui de qual nós extraímos o texto para a leitura, o evangelho de João, ele não se enquadra, apesar de também ser o evangelho. E aí, talvez fique essa dúvida no nosso coração. Ótimo, se nós temos 3 evangelhos que são semelhantes, podemos dizer assim, por que 3, né? Por que não compilar tudo e fazer um super evangelho sinótico? Mas sabemos que Deus é quem sabe de todas as coisas, e todas as coisas acontecem conforme a sua permissão. Nós percebemos também que esses 3 evangelhos, eles têm focos diferentes. Por exemplo, Mateus é um evangelho que foi escrito mais direcionado para os judeus convertidos. Então ele fala sobre o evangelho do reino, o reino dos céus, que são temas relacionados aos judeus que aguardavam a vinda de um Messias. Nós percebemos também esse foco no evangelho de Mateus por conta das citações de grande parte do Antigo Testamento. Então ele é embasado no Antigo Testamento porque ele é focado exatamente para aqueles convertidos que vieram do judaísmo e para aqueles que viriam se converter posteriormente. Já o evangelho de Marcos, por exemplo, ele é mais focado para os gentios e mais focado ainda para os romanos, né? Para esse império romano. Então, Marcos descreve Jesus, por exemplo, mais como servo, porque eles se consideravam súditos de um reino, de um império que era o Império Romano. Então aí nós conseguimos perceber a necessidade dos evangelhos e o foco de cada um. O evangelho de Lucas, que também é voltado para os gentios, ele tem uma abordagem diferente, baseado mais em pesquisa e abrange os gentios como um todo.
E aí nós vemos os relatos desses 3 evangelhos e na sequência nós vemos de João. O João é diferente porque, além de tudo, ele não tem foco nesses relatos que os outros têm, mas sim em apresentar Jesus como Deus, como divino, como eterno, como o nosso Senhor. E é o que nós vimos também aqui nesse texto. Então, logo no primeiro versículo de João, ele já mostra ao que veio, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Entendendo que João, o seu evangelho tinha esse foco, nós encontramos então esse texto logo no capítulo 2, que é o milagre que Jesus realizou no casamento. O milagre que ele inicia, o marco inicial do seu ministério público, revelando a compaixão, revelando o poder de Jesus, transformando a água em vinho, não em um ato apenas sobrenatural, mas também em uma lição sobre a transformação espiritual, né, que acontece quando nós nos convertemos, e também a providência divina. É o que nós cantamos aqui, que Deus é bom, todo o tempo Ele é bom, é o que nós vemos relatado nesse texto que lemos. Com relação ao texto, nós podemos tirar várias lições dele, mas eu separei alguns pontos, tá bom? Para não ser muito cansativos. A ideia não é esgotar toda a possibilidade, mas eu entendo que esses pontos são pontos principais e, com a ajuda do Espírito Santo, podem falar muito ao nosso coração. Então, primeira lição aqui que nós tiramos sobre esse casamento é que Jesus foi convidado. Jesus foi convidado para o casamento. Ele estava lá. E aí, quando nós pensamos nisso, a primeira coisa que devemos entender na nossa vida, se Jesus faz parte da nossa vida, se Ele foi convidado para estar conosco, se Ele tem essa oportunidade de atuar em nossas vidas. Nós vemos isso hoje pela manhã também, no estudo da Escola Bíblica Dominical, na carta de Laodiceia, em que Jesus diz: olha, eu estou à porta e bato. Basta nós darmos a oportunidade para Jesus. Então Jesus estava do lado de fora da igreja. Da mesma forma como Ele pode estar do lado de fora dos nossos corações. E essa é a primeira coisa que precisamos refletir. Claro que nós precisamos ser honestos teologicamente. Jesus não fez parte desse casamento porque esperavam dele um grande milagre, nem sabiam que ele era o Messias, não é nada disso. Mas isso não anula o argumento e o princípio de que precisamos ter consciência. Se Jesus faz parte da nossa vida, se nós temos intimidade com Ele, se Ele está conosco. E por que isso? Porque muitos só lembram de Deus nas dificuldades. Infelizmente isso acontece. Quando a saúde está boa, né? A conta bancária está esbarrufada, cheia. Quando os projetos e os negócios estão prosperando, qual que é a tendência do ser humano? A tendência é, aos poucos, ir deixando Deus de lado. E quando nós pensamos isso, não estou falando assim de quem não está vindo na igreja, não está aparecendo. Não é isso. A gente consegue perceber isso na nossa vida, individualmente. Porque quando aparecem as dificuldades, qual que é a tendência? A nossa tendência é estarmos mais conectados com Deus, mais próximo, orarmos mais vezes por dia, clamarmos ao Senhor, buscarmos a sua face, entender o que o Senhor quer nos dizer, nos ajudar em nossas dificuldades. Mas às vezes, quando as coisas estão indo muito bem, dentro de um aparente controle nosso, porque na verdade nós não estamos no controle em momento nenhum, nós temos dificuldades com esse ponto. Por isso é importante cada um de nós pensarmos em que fase estamos vivendo. E se não podemos, de repente, deixar Jesus para o lado de fora do nosso coração, não permitir que Ele entre, não estender a Jesus esse convite
para viver conosco e nos ajudar na nossa vida. Então a tendência é essa: quando tudo está bem, nós costumamos estar longe de Deus. Quando batem as dificuldades, aí precisamos lembrar do Senhor. Isso é um engano. Isso é um engano porque quando esquecemos do nosso Senhor, a tendência é que as dificuldades ainda sejam maior. Quando temos o Senhor conosco a todo tempo, a nossa probabilidade de erro ela diminui consideravelmente. Mas muitas vezes escolhemos estar distante de Deus quando tudo está bem. Um outro ponto importante aqui é que devemos fazer boas escolhas. Eu coloquei aqui o Salmo primeiro, que foi o que eu lembrei, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí o versículo 2 diz: antes tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quando fazemos boas escolhas, nós fazemos escolhas relacionadas a quem está no nosso convívio. Dentro do casamento, isso ficou bem claro. Além de Jesus, nós encontramos a sua mãe e os seus discípulos. Poxa, mas não bastava estar só Jesus no casamento para resolver o problema? Às vezes não. O que eu estou dizendo aqui não é que nós devemos nos afastar de todo mundo que não tem a mesma fé do que nós. Pelo contrário, senão como seremos exemplos para esse mundo? Como seremos luz? Mas que nós precisamos estar rodeados também de pessoas que tenham condição de nos dar um bom conselho espiritualmente falando. Porque, irmãos, às vezes no momento da dificuldade, no momento do apavoro, nós não percebemos a situação que está na frente. E nós precisamos de pessoas que de repente vão nos estender a mão e dizer: calma, o Senhor está aqui, o Senhor está na festa, Ele está conosco, não há necessidade de se desesperar. Então precisamos termos boas escolhas, porque precisamos ter do nosso lado pessoas que nos apoiam e que tenham condição de nos ajudar na nossa caminhada cristã. Eu posso ter bons amigos que não têm a mesma fé do que eu? Posso. Isso pode acontecer? Sim. Tem algum problema? Não. Mas nas questões espirituais, nós não vamos ter o suporte necessário se nós não tivermos também pessoas que tenham condição de caminhar conosco, na mesma fé, que tenham prazer na lei do Senhor, que medita nessa lei de dia e de noite, e que possa nos ajudar em nossas dificuldades. Foi o que Maria fez. Jesus estava lá e Maria, de certa forma, organizou para que o milagre acontecesse. Também o que precisamos entender, que é necessário apresentar nossas preocupações a Jesus. Precisamos apresentar as nossas preocupações direto para Jesus. E às vezes nós temos dificuldade de ir direto para Jesus, como Maria fez. Né? Às vezes existe essa dificuldade de procurarmos solução no lugar certo, porque temos a tendência de querer resolver as coisas com as nossas próprias mãos. E às vezes nós sofremos e continuamos sofrendo, porque nós não apresentamos as nossas preocupações a quem de fato tem condição de tomar alguma providência para nos ajudar, que é o nosso Senhor Jesus. E eu tenho que dizer também, irmãos, que às vezes nós não apresentamos as nossas petições a Jesus, no momento de dificuldade, porque como dito no tópico primeiro, no momento de alegria eu não me lembrei do Senhor. E às vezes eu me sinto indigno, de fato sou, né? Mas porque eu fico constrangido de nos momentos de felicidade, nos momentos que as coisas estavam bem, não estar junto com o Senhor, em comunhão com Deus.
e agora no momento de dificuldade eu preciso recorrer ao Senhor. Imagine se Jesus não tivesse sido convidado para o casamento, né? E de repente acabou o vinho. Pensou se Maria fosse lá, vou procurar Jesus, onde está? Então Jesus, o que aconteceu? Tem um casamento aqui que você não foi convidado, e aí não deu certo lá, está precisando de vinho. Então seria uma situação no mínimo estranha, constrangedora. E isso é o que acontece conosco muitas vezes. A nossa devocional, a nossa parte espiritual está longe de Deus. E aí nos deparamos com uma situação que precisamos do Senhor. Mas nós temos que lembrar mais uma vez do que nós cantamos aqui, que Ele é bom em todo tempo Ele é bom. Então, se nós estamos passando por isso, mesmo sabendo que não somos dignos, porque de maneira nenhuma somos dignos, temos que colocar as nossas petições, as nossas dificuldades, as nossas aflições nas mãos daquele que tem o poder de transformar, de nos salvar e de resolver aquela situação, conforme a tua vontade e o teu querer. E no tópico 2, o que nós precisamos, o que nós encontramos nesse texto? E percebemos que mesmo com o Senhor, temos dificuldades. Então nós já sabemos que Jesus estava no casamento e mesmo assim situações adversas aconteceram. No barquinho também, né? Jesus estava lá no barquinho, cochilou, etc., dormiu, mas ele estava no barquinho. E nós sabemos que a nossa vida é assim. Mas o que nos conforta é saber que em meio às dificuldades existe o Senhor que está conosco, que está caminhando conosco. O vinho era um símbolo de alegria e de provisão. Tá? E no casamento judaico em si, que nós sabemos que é um casamento, é uma cultura um pouco diferente da nossa, a falta do vinho gerava constrangimento ao noivo, aos convidados, né, ao mestre de cerimônia, aquele que estava organizando as festas. Então, era uma situação bem complicada. Os judeus costumam fazer festas, celebrações de casamentos, como essa, em 7 dias. Então assim, imagine como é complicado organizar todas essas coisas por esse tempo inteiro. Hoje nós vemos as festas, geralmente elas são feitas em buffets, né? Aí é 4, 5 horas de festa e nós percebemos o trabalhão que dá. Imagine só 7 dias. Com certeza não era fácil. Mas o noivo passou ou passaria por esse constrangimento de estar sem vinho, que era o símbolo da alegria, da felicidade. O que pode acontecer conosco também? Muitas vezes nos falta a felicidade. Muitas vezes nos falta a alegria. E quem nós temos que recorrer quando nos falta essas coisas? Ao nosso Senhor. Por isso que o que nos conforta em meio às dificuldades, saber que nesse dia eu não estou tão bem, eu não estou feliz, mas eu sei que o Senhor está comigo, mesmo em meio às dificuldades. O vinho era provisão, o vinho era alegria, e existia um Senhor que operou nesse casamento. Porém, o Senhor opera no seu tempo. Salmo 40, versículo 1 diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Então Maria pergunta, chama Jesus, fala da situação. Jesus diz, olha, não é chegada ainda a minha hora. Maria não desiste, então ela procura os serventes e diz para eles, olha, façam tudo o que Ele mandar, porque quando Ele age, Ele age. Quando Ele age, Ele transforma. Quando o Senhor age, Ele muda a vida. Então Maria tinha essa fé, essa esperança. Entretanto, existe uma questão que nos gera dificuldade. Mas nós vivemos uma geração que não tem paciência com nada.
A geração do smartphone, ela pega o vídeo, acelera a velocidade máxima, porque não tem paciência de ouvir. É o áudio no celular. Vai pedir um lanche para comer à noite. Não, à noite todo mundo pede lanche. Quer que chegue 5 minutos. Camarada acha que só ele pediu lanche. Só ele está com fome. Porque nós vivemos uma geração que não foi acostumado a esperar com paciência, esperar no Senhor. É um desespero. Perdemos a paciência por qualquer coisa. Porque por qualquer coisa nós estamos brigando. Porque não temos esperança não temos paciência para esperar a nossa vez. Mas com o Senhor não é assim. Com o Senhor nós temos que entender que Ele opera no seu tempo, que também é perfeito. No casamento, Jesus então coordena aí as pessoas que estavam trabalhando. Olha, pega os vasos, não eram vasos, né? Eram os potes de pedra, né? Que eram cavados na pedra. Coloque água, tal, faz isso, faz aquilo. Talvez eles estejam pensando: meu Deus, o vinho acabou, a gente precisa de alguma coisa rápida. Será que não era melhor sair para comprar? Não sei. Vai fazer isso, vai encher. Cada um cabia 100 litros, vou encher os 6. E no que vai dar isso daí? Nós vivemos assim, irmãos. Senhor, o Senhor sabe que o meu caso é urgente. É mais urgente do que o pastor Elias, do que o Daniel. É assim. Nós somos egoístas muitas vezes. E não sabemos esperar no Senhor. Mas nós vemos que o Senhor, Ele age no momento certo. Não apenas nesse casamento, mas também nas nossas vidas. E às vezes Ele nos faz esperar e nós sofremos. Mas no final, quando o Senhor se manifesta na nossa vida, nós vemos que o Senhor é Deus. E de repente, se Ele agisse na urgência do nosso tempo, nós não o reconheceríamos. Ah não, isso aí é porque eu intervi, foi porque eu fiz, foi porque eu ajudei. Não, é tudo do Senhor, é no tempo do Senhor. Outro ponto importante também: o Senhor opera como quer. Ele faz do jeito que Ele bem entender. Às vezes até nas nossas orações, nós já vemos com o problema e com a solução pronta. Senhor, aconteceu isso. Eu preciso que o Senhor faça assim. E está tudo certo. Mas não é assim que as coisas funcionam. Não é assim. Com Deus não é dessa maneira. Ele opera como Ele quer. Porque Ele é soberano. Como nós vimos hoje, Ele se apresentando na carta de Laodiceia. Ele é o Amém. Ele é aquele que tem a última palavra. Precisamos entender que o Senhor opera e devemos aceitar a maneira como o Senhor opera. E estarmos preparados para que Ele não realize as coisas como nós queremos. Porque muitas vezes é assim. Agora você imagina a situação daquele pessoal e enche de água, enche dali. Aí o camarada vai pegar e vai levar uma amostra para o chefe, para aquele responsável pela festa, provar o tal do vinho, que na verdade eles sabiam que era água. Irmãos, se nós pegarmos e se colocarmos no lugar desse pessoal, desse casamento, veja que situação estranha. Eu não vejo evidência em lugar nenhum de que Jesus reuniu todo mundo e falou assim: gente, agora eu vou operar. Então assim, como nós vamos fazer? Ali tem os recipientes, encho eles de água, vocês vão levar e eu vou transformar em vinho. Beleza? Não tem isso. Então, a questão aqui é entender que eles fizeram, mas sem entender o que o Senhor, qual que era o propósito, como o Senhor ia operar. E muitas vezes nós temos que continuarmos a nossa jornada sem entender aquilo que o Senhor está fazendo. E o que cabe a nós aqui? O que cabe a nós é obedecer como eles fizeram. De repente a dinâmica daquilo, eles não tiveram condições de pensar em nada.
mas confiaram. Parece estranho para mim. É porque na nossa caminhada a gente muitas vezes não enxerga o próximo passo. De repente tem uma curva na nossa frente, nós não estamos vendo nada, mas existe o Senhor, que comanda todas as coisas, e que Ele age como Ele quer. E aí quando nós obedecemos ao Senhor, mesmo sem entender, aí nós temos o resultado da obediência. Deixa eu ver se está certo aqui, porque no meu está errado, está certinho. Que bom, graças a Deus. Nós temos o resultado da obediência. Percebemos que nem tudo que acontece na nossa vida, nós temos condição de compreender. Não é do jeito que eu queria. Senhor, não foi assim que eu pedi. Mas cabe a nós obedecer. Porque quando nós obedecemos, nós desfrutamos e contemplamos a bênção de Deus. Contemplar a bênção de Deus é ver o Senhor operar em nossas vidas. É olhar e entender que passamos por aquele momento difícil. E que o Senhor nos abençoou. E sabemos que o Senhor nos abençoa em todas as circunstâncias, sim. Mas muito mais quando nós obedecemos a Ele. Quando nós obedecemos a Deus, de fato, Ele mostra, Ele revela a sua bênção. E aqui eu não estou dizendo nada que esteja relacionado à teologia de prosperidade, em ficar rico, em ser bem-sucedido, nada disso. Nada disso. A bênção do Senhor vai muito além dessas coisas. E a nossa obediência é fundamental para que essa bênção alcance as nossas vidas em sua plenitude, em tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Porque o nosso Senhor, Ele tem para nós a providência do melhor. O responsável pelo casamento, ele recebe a água transformada em vinho, e não sabendo que era água transformada em vinho, que o texto diz, e prova e fala, vocês procederam de maneira diferente, né, do que nós temos de costume. Geralmente, o noivo providencia o melhor vinho para o início da festa, depois que as pessoas beberam bastante, ele dá um vinho inferior. Né? Aqui foi guardado para o final o melhor vinho. E o que podemos tomar como lição? Que o Senhor providencia o que é melhor para nós. O Senhor não faz gambiarra. Não tem aquele jeitinho brasileiro. Aquilo que o Senhor faz é com qualidade. Nós estamos falando de um Deus que é perfeito. E quando nós vimos no tópico anterior, às vezes o que nós recebemos não é nem o que o Senhor, não é nem o que nós pedimos, viu? O Senhor fez totalmente diferente. Mas nós temos que confiar que o Senhor fez para nós o melhor. Da mesma forma que Ele providenciou o melhor vinho. Eu sei que nos nossos casamentos isso aí é um pouco estranho. Até vou contar uma história aqui para os irmãos não dormirem. Da minha sogra. Eu gosto de falar da minha sogra, tá bom? Eu amo muito ela. E nós estávamos numa festa na igreja, lá no Getsemane. E estávamos um pouquinho, né, com fome, etc. Eu estou acostumado com festas. E não era tão comum buffet ainda. E aí começou a passar batata. Geralmente vem essa ordem, né? Batata, o pão, e depois, né? E veio as batatas, né? E a minha sogra lá na batata. Tudo bem. Chegou uma hora que eu falei, ô dona Neném, que nós chamamos ela de dona Neném, tá bom? Ô dona Neném, chega, né? Ó, vou te dar uma dica. Tem mais coisas, tem coisas melhores do que essa batata aí. Não, mas isso aqui é bom demais, não é possível ter nada melhor. E é bom mesmo, porque tem uns temperinhos lá, tem um molho. E a mulher, quando passou o pão, ela já não aguentava mais comer o pão. Aí começou a passar os salgados. Aí veio o doce, veio o brigadeiro, e ela provou só da batata. Porque não tinha mais.
Ô meu filho, bem que você me avisou. Eu falei, aqui. No casamento judaico, era diferente. O melhor vinho, a melhor bebida, é servido antes aos convidados. E aí nós vemos que o nosso Deus, ele não é um Deus de gambiarra, é um Deus que provém, que oferece para nós o melhor, muito além do que merecemos, do que precisamos. E aí chega essa declaração de que o noivo guardou o melhor vinho para o final. Quando pensamos sobre essas coisas, nós lembramos do quê? O cuidado do Senhor. Porque olhando para trás e vendo o resultado da obediência a Deus, nós lembramos o quanto fomos abençoados, lembramos que o Senhor proveu com todas as nossas necessidades, e aí nós vemos, mesmo que em uma metáfora, a mão de Deus e o cuidado de Deus na vida de cada um de nós. Irmãos, é muito bom olhar para trás, vermos que Jesus foi convidado, que Ele participa das nossas vidas, que Ele está conosco, que em meio às dificuldades, que essas dificuldades são superadas, e nós temos como resultado da obediência a bênção de Deus, a providência do Senhor, e podemos contemplar então o cuidado de Deus nas nossas vidas. Isso é muito bom, isso é maravilhoso, e é assim que nós temos que viver. Entender que o nosso Deus é um Deus que em todo momento Ele cuida de nós. E como conclusão, é importante ressaltar que Jesus escolheu no seio da família o lugar para Ele realizar esse primeiro milagre. Mas também o principal milagre de todos, que é o milagre da transformação. Nós vimos que Jesus realizou outros diversos milagres. Ele curou enfermos, Ele expulsou demônios, Ele ressuscitou mortos, tudo isso Ele fez. Mas o morto vai voltar a morrer, o que estava enfermo pode ficar enfermo novamente, mas aquele que é transformado por Deus, ele viverá para sempre com o Senhor. Por isso que o principal milagre é o milagre da transformação. O Senhor tem o poder para transformar. O nosso Senhor, Ele tem poder para transformar a nossa vida em completa. Ele pode transformar um marido alcoólatra, Ele pode transformar um filho rebelde. Para Jesus não há pessoa irrecuperável. Ele pode transformar a qualquer um. O Senhor, Ele pode transformar o choro em sorriso, a tristeza em alegria, aquilo que foi quebrado, o Senhor pode restaurar. O livro de Hebreus diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Irmãos, saiam com essa mensagem no seu coração. Há esperança para todos nós, porque Jesus transforma. Que Deus nos abençoe.